Boa tarde, pessoal. Hoje o assunto será a maxila, sua geometria, forma e função. E vocês podem mandar perguntas, eu espero que gostem do assunto. E eu vou homenagear hoje o professor Hans-Peter Binler, um dos fundadores da ortopedia funcional dos maxilares. Fiz cursos com ele na Alemanha, profissional fantástico, maravilhoso, de uma inteligência rara, ímpar. Então, vou deixar aqui minha homenagem a ele. Obrigada, professor Binler. Bom, quando se fala na maxila, nós temos que entender que a origem da maxila, de onde vêm os seus tecidos, né? Além dela ser importante na mastigação, na fala, na respiração, ela tem características anatômicas, de estrutura, de arquitetura, muito peculiares a ela. E a localização dela também, né? Na face, nos ossos do crânio, faz parte dos ossos da cabeça. Então, nós temos que ver que a origem desses tecidos, ela é importante porque traz algumas características próprias da origem desses tecidos. Por exemplo, o processo frontonasal, processo maxilar e o arco mandibular. E é isso, vocês podem perceber que os dentes anteriores, assim como essa parte que está aí em marrom, né? Ela tem uma origem diferenciada dos dentes posteriores da maxila. Já a mandíbula, ela tem a mesma origem. Então, isso é importante nas características peculiares como arquitetura, geometria, forma e função da maxila. Eu gosto muito dessa análise, eu chamo isso de análise de capacete de McNamara, mostrando a arquitetura e geometria da maxila no formato de pequenos diagramas em blocos. Ele fez uma imagem sagital, um desenho sagital, mostrando os blocos, como eles se posicionam na face e na cabeça, em relação à arcada, a parte anterior, né, a parte nasal, a mandíbula, a arcada superior, a arcada inferior, a projeção que pode ter, né, quando é um problema mais de posicionamento dental, quando é um problema mais de inserção da base óssea. Então, esse desenho de McNamara, esse diagrama, é muito favorável para o entendimento do que acontece nesses segmentos da maxila e da própria face, né? Então, aí na imagem sagital, nós podemos ver essas diferenças quando uma arcada está diferenciada em projeção, quando a base óssea que é projetada junto com a arcada. Então, isso aí é só para orientação de enxergar o que está acontecendo geometricamente. A premaxila, a origem da premaxila, ela é a porção oriunda do processo frontonasal, que é resultado da deiscência da proeminência do osso frontal em humanos. Então, a premaxila ela é muito importante, como que ela é projetada, né? Como que ela se desenvolve durante a gestação, no nascimento, depois no primeiro ano de vida com a criança. Algumas crianças nascem com problemas de anomalias congênitas, né? Nessa parte da face. Então, principalmente para os ortodontistas, ortopedistas e pessoal que segue a filosofia de reabilitação neurocruzal, e é importante saber que a maxila ela tem que ser olhada, tem que ser manuseada com muita delicadeza, com muito critério, com muito raciocínio, principalmente na hora das cirurgias, das intervenções que são feitas nessa região tão delicada que às vezes vem com problemas de não ter essa adesão entre os tecidos, né? No caso dos fissurados, tanto os unilaterais como os bilaterais, mas eu estou mostrando aí para vocês o posicionamento dessa pré-maxila, né? Às vezes ela vem solta e ela é motivo de preocupação em relação à amamentação, em relação ao desenvolvimento da mastigação e da própria
desenvolvimento da face da criança, do bebê e da criança. Já a maxila, ela é um osso irregular e ela forma 4 cavidades, sendo o teto da cavidade bucal, o soalho e a parede lateral do nariz, o soalho da órbita e o seio maxilar. Cada osso apresenta um corpo e 4 processos. A posição do seio maxilar, ela tem vários e vários trabalhos dando uma explicação para a dinâmica do seio maxilar, quando que ele começa a se desenvolver, se ele realmente tem a função primordial de dar mais leveza ao osso da cabeça, porque afinal de contas nós andamos na posição, nós somos bípedes, né? Andamos na posição ereta. Então, quais as funções do seio maxilar? Mas eu vou falar em relação à maxila, ao desenvolvimento da maxila, geometria, forma e função, porque eu vou fazer um desenvolvimento mais arquitetônico da maxila e das suas partes em si. Então, nós vemos aí que ela tem um processo frontal, zigomático, o alveolar e o palatino. E ela faz de vizinhança, né, com 9 ossos. Mas aí nós vamos ver o que é fundamental no entendimento da arquitetura da maxila. Aqui só para ilustrar, mostrando um fissurado bilateral, onde os segmentos estão alinhados, né, mas sem contato, o palato duro, o palato mole, a arcada superior, mostrando aí que a fissura completa de lábio e palato bilateral é a forma mais complexa das fissuras e divide a maxila em 3 segmentos, 2 palatinos e um central, também chamado de pré-maxila. Então, mais uma vez, eu estou só mostrando para vocês como que é importante trabalhar, manusear essa pré-maxila de uma forma muito delicada, que uma cirurgia pode trazer benefícios ou pode trazer transtorno, dependendo do tipo de cirurgia que é feito. Então, é uma coisa muito delicada e nós temos que tratá-la, essa pré-maxila, com muita delicadeza também. Então, a função do palato duro, ele é tanto na alimentação quanto na fala e também a maxila, e ela pertence, é muito importante a parte de respiração, da oxigenação, né? E ela forma um vácuo, o palato, né? Eles duro e mole, ele forma um vácuo para que o líquido ele possa ser deglutido, engolido, né? Então, ele tem que ser ingerido. Então, esse formato ajuda na ingestão, na deglutição durante a mastigação. O próprio formato côncavo dele, né? Ogival dele, a abóbada palatina, né? E o que a gente pode ver aí? Olhem que eu fiz aí uma divisão da pirâmide com suas vertentes de forças de equilíbrio. Nós vemos aí as vertentes formando uma pirâmide, né? Que entendendo a arquitetura da maxila, entende-se melhor, e a geometria também, entende-se melhor a sua função, né? Na cabeça, na face. Aí nós vemos que a arquitetura, o arco vem do latim arcus, da palavra latim arcus, que designa um elemento construtivo em curva. A função básica do arco maxilar é a de distribuição de cargas. Vejam que cada segmento desse, partindo da pré-maxila, vejam aí no desenho, isso aí é um desenho de um arco em arquitetura, formando as bases de sustentação,
ele é autossustentável, ele tenta se estabilizar em si mesmo, em seus segmentos. Ele é usado há milênios na arquitetura, baseado nas leis da natureza, nos princípios da natureza. Então, os arquitetos medievais, arquitetos antigos, né, desde a época das pirâmides, e eles se baseiam nas leis da natureza, na observação dessas leis. E aonde está a natureza? Está na maxila humana, na maxila dos animais. Então, essa arquitetura, ela imita o equilíbrio natural, o equilíbrio da estrutura natural. Então, nós vemos aí que cada segmento é um pilar de sustentação. Por isso, é fundamental entender a base arquitetônica, geométrica, a sua forma e, portanto, da sua função. Vejam aí que tem ângulos formando triângulos, formando bases de sustentação em cada segmento. E aí nós vamos ver aí as funções do arco maxilar. Ele tem a função de minorar o impulso vertical com o uso de estruturas ósseas sucessivas próximas e que tem como função básica suportar e distribuir cargas. O arco funciona em compressão e transporta o peso para os pilares de suporte, ossos e dentes, e para os lados, impulso lateral e diagonal, permitindo a abertura de sua forma sem risco de colapso. No caso dos fissurados bilaterais ou unilaterais, existe um colapso da estrutura porque esses segmentos não estão bem amparados, não tem essa autossustentação e a origem, o componente de vetor em uma direção deve ser olhado em cada segmento deste arco, dessa abóbada. Então, nós vimos aí a diagonal de Tillman, né? E nós temos também as rotas elípticas de Bindler, que ele projetou em seu aparelho, com cada segmento, com distribuição de cargas e a forma como ele trabalha este aparelho e outros aparelhos da ortopedia funcional dos maxilares, que eles observam estas rotas elípticas, né? Onde há compressão e onde há tração. Nós aí vamos começar a pensar desde as leis de Planas, de Hanau, né? dos pilares de geometria desenvolvido por Hanau. Ele desenvolveu o raciocínio desses pilares de geometria e vamos vendo aí, trazendo um raciocínio mais completo.